durante uma quarentena. Sejam bem-vindos ao canal Filosofia Gameplay, aqui é o El Sartre falando, mais uma vez com vocês. E o patrão ficou doido, vamos ter mais uma aula, a coisa tá pegando. E hoje nós vamos descobrir o que é a filosofia. Te faz de doido que o pau te acha. Então galera, começando mais um vídeo nosso aqui, hoje o tema é para poder falar sobre o que é a filosofia. Primeiro, eu quero muito agradecer a todos os alunos que estão embarcando nessa com a gente, de conseguir construir as aulas por aqui pelo canal, tá sendo muito divertido. Ah, professor, você não tem medo do Dória? Aqui não tem medo do Dória não, rapaz. Até parece. Mata a onça mesmo. Mata, aqui tem coragem. Sim, a gente tá baita de um trabalho. Hoje eu convidei o professor Maurício para poder fazer parte dessa explicação com a gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. O vídeo foi muito bem preparado para vocês. Se vocês começarem a escutar um monte de vozes aqui, é meu filho que tá andando feito um capiroto pela casa, e é normal. Ninguém solta a panela de ninguém. E bora continuar mantendo e descobrindo mais sobre a filosofia hoje, com a aula sobre o que é a filosofia e a introdução aos pré-socráticos. Vem com a gente! É claro! Ai, a filosofia. Você gosta de filosofia? Não gosta? Como assim não gosta? Então você não sabe nada, rapaz? Bem, bora! A filosofia, a mãe de toda a ciência, a filosofia surge na Grécia Antiga, no período clássico, lá no final do século VII e início do século VI. Muitos de vocês já devem ter assistido nas aulas, começando sempre ali com a explicação de Tales e de Mileto, só que hoje a gente vai olhar um pouco para Pitágoras. Pitágoras é o primeiro a dar esse nome, filosofia. Pitágoras diz que a filosofia é composta de duas palavras, philo, que significa amigo, e sofia, que significa sabedoria, e que só os deuses poderiam ser realmente sábios. Nós, os homens, somos só pessoas que estamos ali em busca da sabedoria. Ele define de uma maneira bem peculiar, eu acho que de maneira bem racional, que o filósofo é aquele cara que está em busca da verdade. Ele está em busca de entender as coisas. Sendo assim, eu convido o professor Maurício agora para que a gente possa falar um pouco sobre essa constituição da Grécia e explicar por que a natureza é a grande ambição dos pré-socráticos, por que a natureza se transformou no início dessa busca incessante aí por sabedoria. Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Então, a filosofia, ela nasce entre os gregos como uma forma de conseguir responder uma pergunta muito difícil, que é a pergunta, uma vez que nós vamos morrer, o que nós vamos fazer com a nossa vida daqui até esse dia que vai chegar, né? Essa constatação da qual ninguém consegue fugir. Oi, eu sou o Goku! Os gregos, eles não acreditavam numa vida pós-morte como os cristãos, como nós cristãos. Eles pensam que a vida ela se esgotava no dia da nossa morte, então era preciso que tivesse uma maneira de fazer com que essa vida valesse a pena. Então, por que se faz filosofia na Grécia? Se faz filosofia porque se pretende salvar a própria pele, digamos assim. Fazer com que essa angústia que é responder a pergunta, afinal de contas, por que a gente está aqui, seja respondida da melhor maneira possível. Então, tem um filósofo chamado Hegel que diz que o homem é um ser que sabe que vai morrer. Então, a gente só se transforma completamente em ser humano no momento que essa consciência ela surge dentro da gente, a consciência dessa nossa miséria, dessa nossa limitação. E a maneira como os gregos foram conseguindo responder isso teve uma certa diversidade, tiveram várias escolas filosóficas antes de Sócrates, mas tem esse teor em comum. Todos eles estavam buscando qual era o melhor lugar para si, qual era o seu lugar no universo. Os gregos eles acreditam que o universo é organizado, daí a palavra grega cosmos, que é a ideia de universo organizado, né? A própria palavra cosmos significa isso. E se o universo é organizado, como vai dizer Aristóteles, então quer dizer que cada coisa tem o seu lugar. E cada coisa
tem uma natureza, e aí a resposta que os primeiros filósofos tentaram dar foi do que era feita a natureza, ou seja, qual é a arqué de todas as coisas que existem, a estrutura, o que está na arquitetura desse universo que cercava esse homem que estava em busca do sentido da própria existência. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pois é, Mal. O início dessa filosofia antiga, que se forma ali no seio dos pré-socráticos, faz com que a gente perceba que a filosofia nasce como uma busca incessante para querer saber esses conhecimentos e entender esses conhecimentos e como que funciona a questão do universo, né? Por isso que a gente vai chamar de filosofia cosmológica. E aí esses cosmológicos, que a gente vai perceber muito mais a presença deles dentro da escola jônica, eles vão propiciar, eu acho que, fundamentos ali praticamente para quase todos os conhecimentos que a gente vai ver aí durante esses próximos 3.000 anos de história que a gente tem escrita e na universidade. Por isso que você, estudante de qualquer curso aí, não fique puto com a minha matéria não, mas você faz muita coisa de filosofia, porque a filosofia é considerada a mãe de toda essa ciência. E aí a gente tem essa formação nas escolas pré-socráticas, né? As escolas pré-socráticas, a gente percebe que elas têm algumas denominações. A gente vai tentar citar mais ou menos aqui dentro do vídeo 4 escolas pré-socráticas. Não sei se vai dar tempo de poder fazer nesse, mas o Maurício vai explicar para vocês sobre a escola jônica, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente tem a escola eleática, nós temos a escola atomista e nós temos também a escola pitagórica. Essas escolas são muito importantes porque elas são o princípio de quase todo o conhecimento de tudo que você estuda dentro da escola. Então, por favor, Mal, se você puder falar um pouco mais sobre os gregos e a iniciação da escola jônica, seria muito bacana para que os alunos pudessem comparecer aí e fazer seus relatórios, beleza? Vai lá, Mal, é com você! 1, 2, 3, vai, filhão! Então, os gregos, na verdade, foi como os romanos chamaram as pessoas que moravam ali na Península Balcânica. Então, graete significam aqueles que têm o cabelo loiro, que têm o cabelo amarelo. Então, os gregos mesmo não se auto-intitulavam de gregos. Os gregos se chamavam de helenos. Eles moravam na Hélade, a terra de Helena, os filhos de Helena. Tem várias possibilidades para fazer interpretação. E a Grécia, como os bons alunos de história devem saber, era formada por várias cidades-estados completamente independentes, cada uma com sua cultura. E essa cultura influenciada por regiões diferentes do mundo antigo, sobretudo ali dos povos que estão beirando o mar Mediterrâneo. Dependendo de onde vinha a influência, surgiam pensamentos diferentes, como vocês devem deduzir. Alguns pré-socráticos, inclusive, nem estavam na Península Balcânica, estavam em outras colônias gregas ali no mar Mediterrâneo ou no mar Egeu. Nós vamos ter uma série de respostas para a pergunta qual é o meu lugar no universo, como é que cada homem faz para chegar nesse lugar. E para responder essa pergunta se traça um paralelo com do que o universo é feito, porque se eu penso que o universo é feito X e eu sou Y, então eu me encaixo num determinado lugar. Se eu acho que o universo é M e eu sou N, eu me encaixo diferente e me relaciono diferente com esse lugar. E aí, então, entender como o mundo diz ao mesmo tempo como é que eu sou. Mesmo porque não há, agora uma análise psicanalítica aqui, não há surgimento da consciência de quem eu sou sem o surgimento da consciência simultânea de que existe um outro. Só existe um eu em relação a um outro, né? Tanto o eu quanto o outro são resultados de relações. A pessoa que você é com a sua mãe, você só é com a sua mãe, só aparece na presença da sua mãe e em nenhum outro lugar. Perto da sua namorada, do seu pai, do seu professor, surgem outros eus, porque são resultado dessas outras relações que você constrói. Então, na verdade, o que existe são as relações produzidas, né? Então, a maneira como eu construo a minha ideia de mundo produz uma ideia de eu. E aí, as pessoas sempre vão achar que estão escolhendo as melhores opções, estão nos melhores caminhos, porque o modo como elas veem o mundo produz aquele eu dela. Sem entender como é que as pessoas veem o mundo, você não consegue entender como é que elas estão se vendo e por que elas estão fazendo as escolhas que elas fazem. Um bandido, por exemplo, pode muito bem desenvolver uma tese de que Deus o abençoou para que ele roubasse as pessoas certas
E se Deus não quisesse que eles roubassem, que ele roubasse, Deus não teria permitido que o roubo acontecesse. Que ele pode estar favorecendo, por exemplo, muitas pessoas com o roubo dele, porque afinal de contas o advogado tem emprego porque ele é ladrão. Eu não estou falando que ele está certo, mas é uma maneira de você explicar o mundo e a partir do mundo explicar a si mesmo. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte esse. Eu acho que é importantíssimo quem se propuser a acompanhar o curso de maneira séria, que tenha a disciplina e a humildade, né, de saber que precisa se colocar para estudar, se colocar para ler constantemente. Então, para os próximos encontros, eu sugiro que vocês providenciem PDF na internet ou comprem mesmo, sabe? É preciso ter essa noção de que comprar livros não é um luxo, é um investimento em si mesmo. O país precisa entender isso como uma prioridade. É algo que não pode ser algo que eu faço quando der, é algo que eu preciso fazer como prioridade. Então eu vou fazer aqui uso de um material que eu tenho, tá? O livro que eu mostrei agora há pouco, A História da Educação, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. E aí eu vou aqui abordar 2 ou 3 escolas pré-socráticas, 2 ou 3 pré-socráticos, para a gente voltar na próxima semana com a continuação do nosso trabalho. Então, aqui na página 44, ela fala sobre os pré-socráticos de maneira muito sintética, e aí eu vou abrindo o texto e vou tentando conversar com vocês, e o Hélio vai fazendo a edição de tudo aí, jogando umas imagens aqui, jogando umas imagens ali, colocando umas datas, uns nomes, e aí vai parecer que ficou muito interessante o vídeo, que não era tão interessante assim. O que o senhor não entrega? É que eu quero evitar a fadiga. Por volta do século VI a.C., aparecem os primeiros filósofos nas colônias da Jônia. Então, Jônia é uma das regiões ali daquilo que eu chamei de Grécia, né? que os romanos chamaram de Grécia. Litoral ocidental da atual Turquia, e na Magna Grécia, que ia do sul da Itália e Sicília. Formam eles diversas escolas. Tem a escola jônica, formada por Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito e Empédocles. E desses, vou comentar, aqui da escola jônica, vou comentar 2, o Tales e o Heráclito. Esses são maravilhosos. É bicha. O Tales, primeiro, que é aquele a quem é atribuída a autoria de ser o primeiro filósofo da história. Tales de Mileto, século 7 a.C. Isso cai no Enem? Não cai no Enem. Não cai nessas pegadinhas, porque isso não cai no Enem nunca. Mentira! Mas o Tales, ele supunha que a arqué do universo era a água. E faz sentido, né? Se você parar pra pensar que a água é o principal... Ele começou ali olhando... Vamos tentar entender como é que o Tales está funcionando. Tá ali olhando o universo, tentando perceber o que tem de comum em tudo que está no universo, nas coisas que o cercam, e nele mesmo, inclusive. E qual é o elemento que ele enxerga em comum em todas as coisas? A água. A água, onde a água, a vida, né? A ausência da água leva à finitude de plantas, de animais e de si mesmo. Então só pode ser a própria água a explicação do que as coisas são feitas. Chegaram poucos textos desses pré-socráticos pra gente. Heródoto vai ter alguns recortes do trabalho deles pra gente poder ler, e não tem muitas coisas. Por exemplo, se você perguntasse pra mim assim, o que Tales dizia sobre o amor entre os homens? Não sei. Talvez exista em algum lugar, mas não é algo que é de ampla divulgação. E o que você acha? Qual que é o elemento comum a todos os seres? A água? A água seria a grande metáfora e a grande fundamentação física para explicar todas as coisas, a existência de todas as coisas? O segundo é mais complexo de poder discutir. O segundo pré-socrático que eu quero comentar é o Heráclito. O Heráclito é um pré-socrático que supõe que a arqué de todas as coisas é a mudança. Então, a única coisa que a gente pode contar como certa
é que nada é certo, que tudo se transforma continuamente. É a passagem. Ele vai usar a expressão em grega devir. Tudo é um constante devir. A mudança é a única constância. Todo mundo já deve ter escutado falar daquela passagem do Heráclito, de que não é possível tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você voltar no rio, o rio já não será mais o mesmo e você também não. Isso tem muita influência do budismo, né? Existe a ideia no budismo de que nada possui um self, que o self, um eu em si mesmo, uma existência em si mesmo, um ser que se basta, é só uma ilusão da nossa cabeça. E aqui vale algumas reflexões que eu quero fazer junto com vocês, não sei se vai caber, mas eu quero fazer mesmo assim. Então, o que é a morte, né? Uma grande ilusão? Talvez para o Heráclito, se a gente usar o Heráclito, a gente vai pensar que sim. Porque quando a gente pensa em alguém que já nos abandonou e que nós amamos, a gente pensa em qual desses eus. Deixa eu explicar isso. Você pensa de repente no seu pai, ou num tio seu, ou num avô que partiu. Aí você sente saudade do seu avô, do seu pai, do seu tio, de quando ele tinha 20 anos, de quando ele tinha 10 anos. Porque a pessoa que você hoje não é a pessoa que você era quando você tinha 10 anos. Então, se alguém diz que gosta de mim de quando? De agora? Ou de quando eu tinha 20? Ou de quando eu tinha 8 anos de idade? O que acontece continuamente é que eu estou mudando, mas eu me iludo, porque os meus sentidos me enganam, eu me iludo com a sensação de que eu sou constantemente o mesmo, sendo que eu não sou. Quando eu vier a morrer, o que terá ficado de mim para cada uma das pessoas com quem eu convivia? A relação que eu produzia com elas. Ninguém vai sentir falta do meu pâncreas, ou sentir falta do lóbulo da minha orelha, ou vai sentir falta do meu siso. Não faz sentido pensar algo assim, sentir falta dos cabelos que eu já nem tenho mais. Vai sentir falta da relação que eu tinha produzido com ela. Essa relação, ela é absolutamente intelectual, apesar dela depender de um corpo para poder se relacionar. Mas nesse exato instante que eu estou gravando o vídeo aqui, está sendo produzida uma relação entre eu e vocês. Essa relação está dando para vocês um conceito de eu e simultaneamente um conceito de como que é esse cara que está falando comigo agora, esse outro que se relaciona comigo agora. Então, tanto os budistas quanto o Heráclito estão ali supondo que o desapego é a maneira de você encontrar o seu ethos. É a ética que deve te conduzir para você ter uma vida que valha mais a pena. Ou seja, que você não deveria se apegar às coisas, entende? Que eu sou rica! Porque elas são transitórias. Não haverá a mínima possibilidade de você ter paz no seu espírito se você não entender que o seu carro vai envelhecer, que alguém vai riscar a porta dele, que o seu tênis vai furar, que o seu videogame vai queimar. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Que o seu namoro vai acabar ou porque ele vai virar casamento, ou porque vocês vão se separar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ou porque a pessoa... ou porque um de vocês dois vão embora, de alguma maneira vai embora, mas o namoro vai acabar. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de Kenga. Entende? Então as coisas... Eu sei que pode ser muito duro no primeiro momento saber que as coisas vão chegar ao fim. Mas enfim, é a lição que o Heráclito nos deixa para o encontro de hoje. E você? Gostou das ideias do Heráclito? Se sim, curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilha para que muitas pessoas tenham acesso a essa nobre arte do pensamento antigo, que é a filosofia grega. A gente se vê por aí.